Bora para as nossas notícias do mundo da NBA nessa quinta-feira, 17 de julho. Kevin Looney, após ser trocado pro Pelicans do Golden State Warriors, reclama de Steve Kerr. Meu Deus do céu. Ele que teve 3 títulos da NBA nos anos 17, 18 e de 2022 com o Golden State Warriors. Nos últimos tempos, principalmente nos últimos playoffs, não entrou muito na rotação o Kevin Looney, que ele foi um dos jogadores-chave ali do Warriors pro título de 2022, mas que só vinha perdendo espaço, muito segundo Steve Kerr pela sua performance, mas segundo ele, era uma coisa pessoal. E assim, ó, Kevin Looney, se você tretou com o técnico e não estava jogando bem, aí não tem muito o que fazer, meu amigo. Você, na verdade, ele fez a coisa certa. Tá nessa situação? Sai do time. Zion Williamson garante contrato para essa temporada no caminhão de dinheiro de 40 milhões de dólares. Mas apesar de tudo isso, que ele ia ficar no Pelicans, a gente não pode negar que o Zion tá melhorando. Ele que foi a primeira escolha do draft, logo depois já se lesionou, ficou várias temporadas nesse lesiona, se recupera, lesiona de novo, muitas questões sobre o peso de Zion Williamson. Por quê? Quando ele entrou na NBA, ele era o novo LeBron. Aquele cara que na Universidade de Duke tinha um porte físico muito avantajado, igual o LeBron tinha, que ia pra dunks muito fortes e tinha um jogo de corpo muito forte por causa dessas características. E realmente ele lembrava o LeBron, quando o LeBron entrou na NBA para a temporada de 2003. Então se esperava muito do Zion. E quando as lesões vieram e ele começou a ganhar muito peso, muito se duvidou do futuro dele na NBA. E aí falava assim, será que ele tá tendo lesão por causa do peso dele? Porque uma coisa é você ter 10, 15, 20 quilos a mais, outra coisa é ter a menos, né? Obviamente que a carga em cima do seu joelho, de todas as partes do seu corpo, é muito maior, ainda mais para um atleta profissional. Atleta profissional, não tem como. Então, o Zion fica no Pelicans por esse caminhão de dinheiro. Vamos ver se ele continua nessa ascensão que ele tá. Bradley Beal é chutado do Phoenix Suns. Ele é dispensado da equipe. Logo depois já assina com Los Angeles Clippers para essa temporada de 26. Bradley Beal, que ganhava um caminhão de dinheiro lá no Washington Wizards, ficou lá por vários anos nesse patamar, veio pro Phoenix Suns no projeto com Devin Booker e Kevin Durant, só que deu zero certo, como todos nós sabemos, né? E ainda mais agora nessa off-season, com a saída de Kevin Durant pro Houston Rockets, Bradley Beal era só questão de tempo para ele sair. Então, ele vai lá pro Clipaço ganhar também um caminhão de dinheiro, só que agora vai ter que jogar, viu? Porque já não jogou no Suns, já não jogava no Wizards. Se não jogar agora no Clippers, pode encerrar a carreira. NBA veta mais uma vez expansão de times ou franquias pra gente ter mais de 30 times, que é o que a gente tem hoje. A última vez que isso aconteceu com um volume ali muito grande foi entre 88 e 95, quando o meu Miami Heat, inclusive, entrou lá em 88, a gente teve a entrada de 6 times na NBA. Depois disso, só em 2004, a gente teve a mudança do Hornets de New Orleans para Charlotte, quando voltou ao time da abelhinha, o Charlotte Hornets, que a gente tem até hoje. E depois disso, não tivemos mais entradas de times novos na NBA. E qual foi a questão de agora? É que os donos das franquias não querem dividir o pedaço de bolo com mais ninguém, não. Por quê? Os acordos de TV novos já vão começar a valer a partir de 2026, a partir do ano que vem. E é aquela coisa, são 30 times da NBA. O montante de dinheiro é o mesmo. E aí, os empresários querem o quê? Vamos dividir esse montão de dinheiro em 30 ou vamos dividir em 31, 32, 33? É lógico que eles querem mais dinheiro no bolso. Se entrar mais um time, vai dividir menos, vai ser mais pessoas para dividir o mesmo pedaço de bolo. Então, ninguém quer dividir o seu rico dinheirinho com outra galera, não. Luka Doncic tá enrolando para estender o seu contrato com o Lakers. Imagina se o Luka Doncic sai desse Lakers depois de tudo isso que aconteceu. E qual que é o contexto? Luka Doncic tem esse contrato para a temporada de 2026 garantido. Para a temporada de 2027, ele tem uma opção de testar a off-season e sair do time. Então, o que o Lakers esperava era que já ele garantisse esse contrato de 27 e não fosse um teste, sabe? Só que o Doncic vai esperar o Eurobasket, que vai acontecer agora entre agosto e setembro, que ele vai jogar pela Eslovênia, e só depois ele vai pensar no que ele vai fazer. Difícil, viu? Torcedor do Lakers tá passando por maus bocados, não podemos negar. Imagina se depois de tudo isso que aconteceu, o Doncic ainda sair do Lakers. Nosso Brazuca Mãozinha brilhou ontem no jogo do Chicago Bulls contra o Milwaukee Bucks pela Summer League, a liga de verão que acontece agora na off-season da NBA. O Mãozinha teve 15 pontos, 8 rebotes, 3 tocos, quase fez um double-double, tá jogando bem demais. Tomara
que não só o Bulls, mas os outros times vejam o Mãozinha e tragam ele realmente pra rotação, que ele merece, né? E pra gente fechar, vamos falar de Joel Embiid, que falou que James Harden não responde mais mensagens dele. James Harden não fala mais com ele. E por que você acha, o Embiid? Só um contexto. James Harden estava no Brooklyn Nets. Para a temporada de 22 ele foi pro 76ers. Ficou lá 22 e a temporada de 23. Na temporada de 23, eles chegaram na final da Conferência Leste contra o Boston Celtics. Perderam pro Boston Celtics na final de conferência. E aí, Joel Embiid fez o que ele mais sabe fazer, que é jogar o seu companheiro de equipe para debaixo do caminhão quando perde. Ele já fez isso com o Ben Simmons. E nos anos que o James Harden ficou lá, nos 2 anos ele jogou o Harden para debaixo do caminhão quando o time era eliminado dos playoffs. E aí, agora, a essa altura do campeonato, e aí o Harden foi pro Clippers depois disso, o Embiid não sabe por que o Harden não fala mais com ele. Ah, ô Embiid, tá de brincadeira, não assumiu a culpa. Você que é o protagonista do time, não assumiu a culpa nenhuma vez. E aí agora, que você é amiguinho do cara? Ah, tá me tirando. Então é isso, essas foram as notícias dessa quinta-feira, 17 de julho. Se você gostou, deixa um like, já comenta aqui o que você achou das notícias. Não esquece de se inscrever no Rebodunk para não perder nenhuma notícia do mundo da NBA.